Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui para fazermos uma correção na nossa matriz número 10 de História. Muito bem, vamos recordar o que nós aprendemos? Ótimo! Os serviços públicos. Os serviços públicos são aqueles serviços prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar o bem-estar para a população. São considerados importantes para a nossa vida e precisam ser garantidos por meio das leis. Esses serviços são feitos por pessoas contratadas pelo governo. Essas pessoas são chamadas de funcionários públicos e normalmente são contratadas por meio de concursos públicos. Os serviços públicos, eles são essenciais, porque eles ajudam a vida da população. E eles são chamados de essenciais quando não podem faltar. O governo, ele é obrigado a mantê-los. Um dos serviços, que nós temos é a coleta de lixo, como está aqui no exemplo do desenho. A coleta de lixo ela é muito necessária, senão as cidades ficariam cheias de entulhos, cheias de sujeiras. Poderíamos ter animais indesejados, ratos, baratas, moscas, e poderia até causar uma doença nas pessoas. Então, por isso que esses serviços são importantíssimos, para que a pessoa possa garantir uma qualidade de vida. Então, vamos ver o que está sendo perguntado. De acordo com os nossos estudos, o que são os serviços públicos? Então, os serviços públicos são aqueles serviços prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar bem-estar para a população, garantindo à população uma melhor qualidade de vida. Por isso que eles são serviços públicos, prestados para todos. Através dos nossos impostos, temos os serviços públicos chamados de essenciais, aqueles que não podem faltar de jeito nenhum. Cite quais são os serviços essenciais que servem à população. Então, nós temos a coleta de lixo, que não pode faltar. Nós temos a iluminação pública, que são as luzes que nós temos nos postes, nas ruas, para iluminar as nossas ruas, e não deixar a cidade sem luz, sem iluminação. E nós também temos o tratamento da água e o saneamento do esgoto, o saneamento básico, que é a limpeza, o tratamento do esgoto, que também são necessários para a vida da população. Muito bem. Por volta de 1500, os portugueses chegaram aqui à nossa terra. Nós sabemos disso. Eles estavam a caminho das Índias e, desviando a rota, chegaram aqui na nossa terra. A nossa terra recebeu o nome de Brasil em homenagem à madeira que foi encontrada aqui, chamada pau-brasil. Observando as terras descobertas, encontraram diferenças entre as paisagens que encontraram aqui e a paisagem da cidade que estavam acostumados em Portugal. Cite o que eles encontraram aqui quando chegaram e que não pertencia a uma cidade. Pois é, eles chegaram aqui e encontraram os índios, que eram os habitantes da nossa terra. Eles deram o nome de índios para esses habitantes porque eles achavam que tinham chegado nas Índias, que é para onde eles tinham seguido o caminho. Depois, encontraram animais, porque lá em Portugal não tinha os animais soltos na floresta como aqui tinha. E também a vegetação, que é a floresta. Lá em Portugal também não tinha uma floresta como aqui no Brasil. Então a vegetação era rica, era densa, e lá não tinha. E a madeira pau-brasil que eles descobriram aqui, por ser uma madeira muito importante. Essa madeira pau-brasil, no caule dela, ela possui uma tinta vermelha, que era usada para o tingimento do rosto, que os índios faziam, do corpo, como também para tingir os tecidos. Então, Portugal resolveu levar o pau-brasil, os portugueses levaram o pau-brasil para Portugal. E com isso, eles precisaram de mão de obra para executar essa tarefa. Por quê? Era uma tarefa muito pesada, as toras de madeira eram grandes e pesadas, então eles precisavam de pessoas que trabalhassem para eles. Com isso, nós aqui no Brasil só tínhamos os índios, que habitavam nossas terras. Então, os portugueses precisaram da mão de obra para executar a extração, tirar o pau-brasil da natureza, carregar as toras e levar até os navios, que eram transportadas, essas toras, para Portugal. Então, resolveram convencer os índios a trabalhar para eles, praticando o escambo.
O que significa o escambo? O escambo era a troca de mercadorias pelos serviços. Os portugueses ofereceram para os índios espelhos, miçangas, perfumes. Em troca dessas mercadorias, eles trabalhavam carregando essas toras e enchendo os navios para os portugueses. Eram trabalhos pesados que os índios não estavam acostumados. Mais ou menos em 1530 foram trazidas aqui para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Quem trouxe foi o português Martim Afonso de Souza. Ele veio para cá, né, com a intenção de começar um povoamento aqui nas nossas terras para que não tivesse invasão, né, de outras nações querendo conquistar o Brasil, porque o Brasil possuía muitas riquezas. Então eles começaram a plantação e o cultivo das espécies de cana. Muito bem. Determine o local onde era produzido o açúcar. Onde eles produziam o açúcar se chamava engenho. O engenho era o local onde fazia a plantação da cana, mexiam, né, com os equipamentos para produzir o açúcar e depois, né, o açúcar era vendido pelo senhor de engenho. Então, os engenhos eram o local onde era produzido o açúcar. Os povoados deram origem às cidades. Nós tivemos aqui no Brasil, quando Martim Afonso de Souza chegou, ele começou a cultivar, né, a cana-de-açúcar e criou a primeira vila. Né? A vila deu lugar ao povoado, o povoado deu lugar às cidades. Como a primeira vila se chamou? Ela se chamou Vila de São Vicente. Foi a primeira vila a surgir no Brasil. Em 1542, a primeira vila teve problemas sérios que a levou à destruição. Acabou com a cidade e ela teve que ser reconstruída. Indique o que aconteceu com a primeira vila no Brasil. O que aconteceu com a vila de São Vicente? Ela foi destruída pelo mar. O mar invadiu casas, ruas e destruiu a vila. Com isso, eles tiveram que reconstruí-la para que mais tarde ela virasse um povoado e se tornasse a cidade. Muitas cidades foram surgindo também da necessidade de se povoar o local e outras foram planejadas. Ou seja, o que eram as cidades planejadas? Eram aquelas cidades que eram projetadas, estudadas, organizadas para melhor atender a população que ia viver nela. Então, antes dela ser construída, ela passava por um estudo, por um projeto, para depois ela ser executada e se transformar numa cidade. Ok? Então, não deixe de fazer a correção, não deixe de acompanhar no seu caderno, para que você possa estudar com mais segurança. Sempre voltando aos textos, para você relembrar o que nós estudamos, tá ok? Um grande beijo para você e até a próxima.